Nós queremos saudar todos que estão conosco, todos que nos assistem nesta hora, com a paz do Senhor Jesus, e queremos, nesses breves momentos aqui, deixar uma palavra que desejamos que seja muito produtiva, seja apropriada e seja edificante para aqueles que estão conosco, nos ouvindo, nos assistindo. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo João, que no seu capítulo 6, versículo 68, nos diz assim: Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Esse momento que é esse diálogo, podemos dizer, ocorrido ali com essa participação de Pedro, foi um momento que Jesus, ele, no seu ministério, operando sinais, trazendo conforto, salvação, livramentos e até mesmo atraindo muitas pessoas, né? A palavra fala em multidões, que ele atraía em função de todos os benefícios que eram, de certa forma, alcançados em função da presença dele, da palavra dele, dos atos maravilhosos de Jesus. Mas chega um determinado momento que antecede aqui a esse texto que nós lemos, é que Jesus ele direciona a sua fala para algo até mais profundo no sentido espiritual, que muitos naquela hora ali demonstraram não estar preparados até mesmo para alcançar aquilo que ele estava transmitindo, porque dizia respeito ao conhecimento de quem era ele, que era a sua carne, o que era o seu sangue, que na verdade não estava se tratando ali de algo simplesmente biológico, né? Era uma operação da vida dele, do corpo dele como o ambiente, né, proporcionado por Deus para mostrar ao homem o grande projeto de salvação. E a conversa se deu ali nesta hora, e diz a palavra que quando Jesus começou a tratar desse assunto, muitos que estavam ali, até a palavra usa a expressão, retiraram-se. Eles deixaram ali, entenderam até que era muito dura aquela palavra, porque não alcançaram com profundidade e aquilo que Jesus estava transmitindo era algo muito além do que simplesmente aquilo que era visto como benefício para esta vida, porque Jesus ele veio para dar vida e vida eterna ao homem, né? Para tirar o homem desse conhecimento dele, dessa limitação do homem natural, para que através de Jesus o homem possa ver atendido aquilo que é o grande anseio, que é se livrar da morte e poder ter a expectativa de uma eternidade em paz com Deus. E esse momento, quando a pergunta de Jesus, e vós também não quereis vos retirar, e Pedro ele toma a palavra e ele fala aquilo que o texto que nós lemos, vamos repetir aqui. A pergunta de Pedro foi: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E a pergunta aqui de Pedro, nós podemos dizer assim, que era a necessidade de uma referência, porque o projeto de Deus, e Pedro soube disso de uma forma muito clara, quando Jesus até o repreendeu, quando ele entendeu que o propósito de Jesus era para essa vida, né, que ele não deveria ir à cruz, né, ele tenta ali fazer até uma defesa que seria até muito natural por ser uma pessoa
né, amiga, né, ninguém vai te prender, Mas Jesus disse assim, não, para trás de mim, porque o Pai me enviou para isso, para levar, como o profeta tinha profetizado, levar sobre si, levar sobre ele os nossos pecados, as nossas transgressões. Era necessário que ele passasse. E a pergunta de Pedro foi justamente antevendo aquele momento, como ficaria dali adiante, né? E o Senhor, toda a palavra, todo o projeto de Deus, que é a palavra desde o Gênesis ao Apocalipse, o Senhor, numa velha dispensação, numa velha aliança, no Velho Testamento, o Pai, ele trouxe para o homem, através ali do seu povo, né, o Senhor sempre desejou se relacionar ali, falar, e ele sempre fez isso. E homens cheios do Espírito, diz a palavra, né, homens que foram cheios do Espírito Santo, eles ouviram, atenderam, obedeceram e levaram adiante o projeto do Pai. E vindo agora o ministério de Jesus, ele também vem e traz a palavra e fala do reino de Deus, ele fala das palavras que o Pai, assim, o Pai me enviou para transmitir aquilo que é dele. E ele faz em seu ministério, ele realiza esse momento dele ali, como seu ministério, mas já também antecipando ali o momento em que a igreja agora, já nessa nova etapa, né? Porque teve o momento do Pai, o momento do Filho, e a pergunta de Pedro nos faz direcionar para um momento que nós estamos vivendo, para uma situação em que o homem não pode estar alheio, desatento a ela nesse momento. Para quem iremos nós? É uma referência. E o Senhor Jesus não deixou a nenhum tipo de teoria, de estudos grandiosos, de filosofias, de homens capacitados intelectualmente, nada disso. O Senhor, ele deixou aquele que nós conhecemos, né, como a terceira pessoa, uma das pessoas da Trindade, né? Como Pai, ele se revelou, ele falou, né, com Moisés, Jesus, ele falou ali com os seus discípulos. Hoje nós temos a atuação, a operação do Espírito Santo de Deus, que Jesus disse assim, né? Eu irei para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos. Né? E ele diz assim, eu vos enviarei o meu Espírito Santo, Consolador, é aquele que vai vos falar da minha parte, da parte do Pai. O Espírito de Jesus que foi derramado ali no Pentecostes para que a igreja agora, aquilo que Pedro perguntou lá, né? Ele falou assim, para quem iremos nós? Mas um dia, né, nós tivemos essa alegria de saber que, né, o Senhor, ele deixou conosco. E hoje, para entender esse projeto de salvação, que aponta para aquilo que é o melhor para a vida do homem, é contar os seus dias aqui nesse mundo, mas saber que as palavras que ele está ouvindo, que nós estamos ouvindo, se nós tivermos ouvindo e nos inclinando para aqueles que são as referências para essa vida, tudo vai ficar aqui. Mas o Espírito Santo de Deus não. Jesus disse assim, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de todas as palavras que eu vos tenho dito. Hoje, né, se você ainda não tem essa experiência, peça a Deus que o Espírito Santo, aquilo que Jesus fez, aquele derramar da sua vida que se deu lá na cruz do Calvário, ele seja derramado no seu coração, para que você possa entender um projeto. Você vai dizer assim, olha, as palavras que eu estou ouvindo não são palavras. Muitas vezes o mundo trazendo as inquietações, os problemas, as preocupações dessa hora. Mas Jesus, ele tem palavras para nós de vida e de vida eterna. E vida eterna é a alegria de uma alma remida que sabe que seu tempo está sendo contado para o grande dia em que nós vamos morar com ele na eternidade, lá nas mansões celestiais. Para quem iremos nós? Para onde? Qual a sua escolha? Qual a minha escolha? Nós queremos. E para quem? Mas Jesus deixou Ele deixou para nós o seu Espírito Santo. O tempo agora é de ouvir o que o Espírito Santo está dizendo e atender às suas orientações, viver uma vida direcionada por Ele, porque
cada dia mais nós vamos entendendo. Não estamos sozinhos, não somos como aqueles que recuam ou que vivem para os benefícios dessa vida, mas sabemos que o Senhor é poderoso para nos dar, para estar cuidando de nós em tudo que é necessário, mas tem falado conosco palavras que só Ele pode trazer e Ele tem nos dado através do Seu Espírito Santo. Amém? Queremos deixar aqui essa palavra que esperamos que seja para aqueles que nos ouvem também, até mesmo um estímulo a se colocar diante do Senhor, crer em Jesus e receber dele, porque o Espírito de Jesus é dado em quem o aceita para viver uma grande salvação. Amém? Nós nos despedimos, agradecemos a atenção dos que estão nos ouvindo e que Deus possa prosperar tudo aquilo que está na sua palavra, revelando pelo Espírito ao seu coração. A todos a paz do Senhor Jesus.